Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um número impressionante. Mais de 3.000 carros foram furtados ou roubados de dentro de estacionamentos este ano no estado de São Paulo. E muitas vezes é só o dono do veículo quem fica no prejuízo. Foi o que aconteceu com um cliente que deixou o carro no estacionamento de um restaurante. As imagens mostram o interior do estacionamento de um restaurante em São Paulo. O carro de luxo, avaliado em R$500 mil, pertence a um cliente e vai ser furtado pelo rapaz de boné branco que conversa com um motoqueiro nos fundos do estacionamento. A ação é rápida. Ele se aproxima do carro, pega a chave que está em cima do capô, entra e dá a partida tranquilamente. O dono do carro, que prefere não se identificar, só descobriu o furto quando foi pagar o ticket do estacionamento, de R$35. Veio um supervisor que falou, roubaram teu carro. Ninguém entrou, ninguém me avisou. E ficou assim, um negócio meio bagunçado, né? O furto aconteceu 1 mês atrás e até hoje o dono, que tem seguro, não sabe se vai ser reembolsado. A seguradora falou, vamos com o da empresa, porque o carro está com eles, a responsabilidade é deles. O seguro deles negou e daí que o negócio começou a piorar. Casos assim, em que carros são levados por ladrões dentro de estacionamentos, são mais comuns do que muita gente imagina. Só nos 6 primeiros meses deste ano, 3.135 veículos foram furtados ou roubados desta maneira no estado de São Paulo. A média é de 17 ocorrências por dia. O especialista em direito do consumidor explica que a responsabilidade é sempre do estabelecimento principal. Neste caso, o restaurante, que ofereceu ao cliente uma vaga no estacionamento. A partir do momento que o consumidor deixa um carro lá estacionado, qualquer dano que for causado a esse veículo ou aos seus pertences, a empresa ou o comércio deve ressarcir os danos causados. Por enquanto, o dono do carro não recebeu indenização do restaurante, nem do estacionamento e nem da seguradora. O próximo passo é recorrer à justiça. Um processo desse não vai tramitar em menos de 12 meses. Eles vão recorrer, assim, é um negócio que vai arrastar um tempo. Até um alerta para todo mundo, né? Câmara aprova projeto que facilita a licença ambiental e tira poderes de órgãos de fiscalização. Presidente Lula diz que Brasil pode taxar as grandes empresas americanas de tecnologia. Porta-voz da Casa Branca afirma ao Jornal da Record que presidente Trump não é imperador do mundo. Na coluna de política, Senado forma comissão para negociar com parlamentares americanos a crise do tarifaço. São Paulo registra novos ataques a ônibus e a empresa orienta motoristas sobre como agir. Operação da Polícia Federal investiga a quadrilha que fraudava o INSS no Rio de Janeiro. E no Maracanã, o Cruzeiro tenta assumir a liderança no jogo contra o Fluminense, que você vê ao vivo a partir das 7 da noite. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em São Paulo, os ataques a ônibus seguem assustando passageiros, motoristas e cobradores. Entre ontem e hoje, mais 8 ônibus foram atacados na capital e na região metropolitana. Os passageiros estão atentos para não serem atacados. Tá perigoso. A gente tem medo, né? Mas tem que sair para trabalhar. Vai fazer o quê? A Rosa achou uma maneira de se proteger. Comecei a colocar a minha bolsa ou um casaco no meu rosto para proteger, se eu sento na janela, no caso. No meio da tarde, novos ataques foram registrados em São Paulo e Osasco, na região metropolitana. A Polícia Militar segue com operações para tentar inibir crimes, como o de vandalismo contra os veículos de transporte público. Este ônibus intermunicipal foi apedrejado em São Caetano do Sul de madrugada. A
A empresa resolveu fixar um comunicado com orientações aos funcionários. Segundo o panfleto, a segurança dos passageiros é prioridade. Em situação de risco, a orientação ao motorista é estacionar o veículo em um local seguro e comunicar à empresa. E, se necessário, acionar a polícia e o SAMU. Desde o início de junho, mais de 800 ônibus foram atacados na Grande São Paulo. Os municípios com mais ocorrências foram Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Taboão da Serra. Aqui no Taboão, a coisa está bem complicada. Na capital, houve mais de 480 ataques. Até agora, 8 suspeitos foram presos e 3 adolescentes apreendidos. A principal hipótese investigada pela polícia é a de uma disputa entre empresas de transporte. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação no maior ferro velho ilegal da zona norte da cidade. Os donos do local recebiam a proteção de traficantes. 15 suspeitos foram presos. O material estava armazenado neste galpão, no complexo da Pedreira, uma das regiões mais violentas do Rio. Os policiais apreenderam mais de 10 toneladas de fios de cobre furtados, tampas de bueiro e até peças de carro. O responsável pela logística do grupo foi preso em flagrante enquanto transportava mais de 1 tonelada de cabos roubados de concessionárias. Outras 14 pessoas também foram detidas. Entre elas, um dos irmãos apontados como administradores do negócio. Segundo a polícia, além do comércio ilegal, a dupla tinha ligação com traficantes que ofereciam proteção e estrutura para manter o ferro velho funcionando. São indivíduos com vasta ficha criminal, tanto por roubo como receptação, roubo a veículos e roubo de carga, sendo que o indivíduo hoje preso ganhou liberdade recentemente, em junho de 2025, pelo crime de roubo. As investigações começaram em dezembro do ano passado, depois de um grande furto de fios dos trens da cidade. Na ação de hoje, 7 veículos foram recuperados. Isso inviabiliza aí a compra de armas no curto prazo, a compra, de repente, de outros veículos para serem utilizados nas práticas de roubos. Consegue tirar dinheiro aí que as lideranças dessas organizações criminosas estavam usufruindo como consequência da prática desses crimes. Essa agora é daquelas histórias que, se você só contar, ninguém acredita. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, trabalhadores estão passando horas numa fila para fazer algo que devia ser simples: recusar a cobrança de uma taxa sindical. De manhã, à noite e até de madrugada. A vizinhança calma desse bairro não estava acostumada com tanta gente nas calçadas. Às 2 da manhã, 40 pessoas estavam na fila. São trabalhadores de transporte e logística que querem cancelar a contribuição automática ao sindicato. Para reverter o desconto de até R$ 50 por mês, o Sindilog exige uma carta de próprio punho entregue pessoalmente. A gente vem cedo para tentar fazer no dia, né? Porque é até sexta-feira só. Esta mulher caiu no sono na calçada mesmo. Esta outra diz que funcionários do sindicato ainda abordam os trabalhadores. Não cancela não, que eu preciso pagar a parcela do meu carro, do meu consórcio. Jaqueline conta que está na fila há 7 horas com um filho de 4 anos no colo. O sindicato abre às 10 da manhã. Você chegou às 7 da manhã, são 2h20 da tarde. Exatamente. Muita gente já estava na fila, mas como estou com ele não está em período de férias, eu não consegui vir mais cedo. Quando um sindicato firma um acordo coletivo com os empregadores, pode solicitar a contribuição automática dos trabalhadores. O valor é descontado todo mês, diretamente na folha de pagamento e repassado ao sindicato. Mas o profissional tem o direito de se opor e, nesse caso, o desconto deve ser cancelado. Os sindicatos criando situações em que os trabalhadores têm dificuldade para conseguir manifestar essa sua oposição, porque não basta mandar uma carta, um e-mail, né? Querem que compareça pessoalmente no sindicato. Não tem ilegalidade nisso. Agora, evidentemente que existe aqui o bom senso, né? Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Logística não faz menção às filas e alega que o processo está dentro da norma legal. Diz ainda que é responsável por conquistas salariais. Essa trabalhadora reconhece que o sindicato conseguiu um reajuste de 7% para os empregados da categoria. É
importante trabalhadores se organizarem, é importante a gente estar unido para a gente ter nossos benefícios. Mas a gente chega aqui, é tratado dessa forma, como é que a gente vai querer fazer parte desse grupo? Um incêndio num casarão no centro histórico de Salvador se alastrou e atingiu outros 13 edifícios. Foram mais de 12 horas para controlar as chamas. Os bombeiros seguem com o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio são investigadas. Ninguém ficou ferido. R$10 mil foram encontrados num par de sapatos numa operação da Polícia Federal contra desvios de emendas parlamentares. O dinheiro estava com um primo do deputado federal Elmar Nascimento, que não foi alvo da operação e não se manifestou. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e R$86 milhões bloqueados. 2 baleias foram flagradas pelo helicóptero da Record na Praia da Reserva, Rio de Janeiro. A presença da espécie jubarte no litoral brasileiro é comum nessa época do ano por causa do processo migratório para a reprodução. Na Síria, foram registrados novos confrontos no sul do país. Beduínos e a minoria árabe drusa, que tem o apoio de Israel, voltaram a se enfrentar. Um representante dos beduínos disse que o acordo de cessar-fogo anunciado nesta semana vale apenas para o exército sírio. As tropas começaram a deixar ontem a região de Sueida, local dos confrontos que já deixaram mais de 500 mortos nos últimos dias. O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, declarou que a proteção dos drusos é prioridade do governo. A minoria árabe, apoiada por Israel, defende a criação de uma região autônoma na Síria. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não descarta novas operações militares no país se houver ameaça aos drusos. Hoje, tropas israelenses reforçaram a segurança na fronteira com a Síria. As atenções também se voltam para um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel aceitou reduzir a presença militar na região por 2 meses. Nesta quinta-feira, Netanyahu se reuniu com o gabinete de segurança para tratar das negociações. Hoje, em Tel Aviv, manifestantes bloquearam uma rodovia para pedir o retorno dos reféns levados pelos terroristas do Hamas. E a Rússia atacou um shopping na Ucrânia. 4 pessoas morreram, 27 ficaram feridas. Um vídeo divulgado pela polícia mostra muita fumaça, pessoas sendo socorridas e carros ainda em chamas. Além do shopping, galpões e edifícios da região foram danificados. O ataque aconteceu 3 dias depois do presidente Donald Trump dar um ultimato ao presidente russo Vladimir Putin de encontrar uma solução para a guerra com a Ucrânia. Veja, ainda hoje, o presidente Lula diz que o Brasil pode taxar grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E também, porta-voz da Casa Branca afirma ao jornal da Record que Donald Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Vamos agora com a previsão do tempo. Lidiane Sayuri já está aqui para falar como é que termina essa semana. Lidiane, boa noite. Vem frio por aí? Vem sim, Mariana, mas apenas para algumas áreas. Boa noite para você, Eduardo, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Uma nova massa de ar polar avança pelo país e derruba as temperaturas no sul e em parte de Mato Grosso do Sul e até de Mato Grosso. Logo cedo pode gear em áreas da campanha, oeste Missões Gaúchas, no sul do Paraná e também no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, sexta de céu fechado, com chuva a qualquer hora. Os termômetros não passam dos 16 graus. Em São Paulo, tempo firme, com máxima de 25. Em Macapá, sol, calor de 30 graus e pancadas de chuva. Hoje a chuva mais forte caiu no Rio Grande do Sul e no Maranhão. Nas imagens de satélite, essa faixa de nuvens mostra o avanço da frente fria. Amanhã, os ventos úmidos do mar espalham chuva sobre o litoral do Nordeste. Tem alerta de temporais para Salvador e Aracaju. No litoral do Amapá, o encontro de ventos dos 2 hemisférios mantém as instabilidades. Amanhã à tarde faz até 17 graus em Curitiba. Em Vitória, 29. 26 em Cuiabá. Em Teresina, 34. E até 33 graus em Porto Velho. Tempo delivery. A Rosângela é de Itaporanga da Ajuda, Sergipe.
Oi, Rosângela. Até sábado, sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máximas de 26 graus. No domingo, tempo abre e faz até 27. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Eduardo. Obrigado, Lidiane. Você vai ver a seguir, direto do Maracanã, as informações sobre Fluminense e Cruzeiro. Jogo que você acompanha daqui a pouquinho, hein? Na Record R7 e Play Plus. Investigação apura desvio na Previdência. Polícia Federal faz operação para desarticular mais uma quadrilha que fraudava o INSS. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos apontou que 40% dos clientes já foram vítimas de fraudes com a troca de cartões. É muita gente, né? Criminosos se passam, inclusive, por prestadores de serviço. E depois de passar o cartão na maquininha, eles devolvem um outro, muito parecido. Em São Paulo, foi desse jeito que um homem perdeu R$35 mil. Ao comprar um lanche, este homem, que não quer se identificar, entregou o cartão e não percebeu que recebeu o outro de volta. Com o cartão original, os criminosos gastaram R$35 mil em compras. Eu acredito que foi um truque com a mão, né? No momento de colocar na máquina, tirar e me devolver. Uma das compras foi feita em parcelas e eu estava pagando até agora. Ele disse que não foi ressarcido. Esta advogada diz que é preciso fazer um boletim de ocorrência o quanto antes. Após isso, você informa o banco e entra com pedido de contestação dos valores que foram retirados da sua conta. Você também pode informar o Bacen, fazer uma reclamação no Bacen, que é o Banco Central do Brasil, tá? Se o Banco Central do Brasil também não resolver, você terá que entrar com uma ação judicial. Segundo a Febraban, 3 em cada 10 brasileiros foram vítimas de golpes financeiros com cartão em 2024. Os prejuízos passaram de 10 bilhões de reais e a maioria das vítimas tem mais de 60 anos. A fraude mais comum é o da troca de cartão, que representa 40% dos casos. O criminoso anota a senha e a vítima, sem perceber, recebe de volta um outro do mesmo tipo. Por isso, na hora de pagar, é importante sempre ficar com o cartão em mãos. A dica que eu sempre dou, nunca tire os olhos do seu cartão. Sempre fique com o seu cartão em sua posse. Nunca entregue o seu cartão. Sempre faça a digitação da senha ou qualquer coisa de manipulação do seu cartão de forma discreta. E sempre que for fazer o pagamento, também pega a maquininha do estabelecimento, você mesmo, e você mesmo aproxima a maquininha. Outra fraude comum é a da falsa central de atendimento. Os golpistas se passam por funcionários do banco, ligam para a vítima e conseguem dados do cartão. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito afirma que o sistema é seguro e que as fraudes caíram 18% em 2024. Um dia depois de abrir uma investigação comercial, o governo dos Estados Unidos voltou a acusar o Brasil de desfavorecer o mercado americano. A declaração foi uma resposta ao correspondente do Jornal da Record que perguntou se a Casa Branca estaria disposta a negociar com o Brasil. A porta-voz do governo americano afirmou que a tolerância à extração ilegal de madeira e outras práticas ambientais colocam produtores, fabricantes, fazendeiros e pecuaristas americanos em desvantagem competitiva. Ao responder à minha pergunta, Caroline Leavitt também disse que há anos as empresas americanas de tecnologia e inovação têm sido prejudicadas pelas regulamentações digitais do Brasil e pelo que chamou de fracas proteções à propriedade intelectual. Mais cedo, em entrevista à TV americana, Lula disse que Donald Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. We cannot have as a President Trump forgetting that he was elected to govern the US. He was elected not to be the emperor of the world. It would be much better to establish a negotiation first and then to reach the possible agreement, because we're two countries that we had very good meetings and we have good relations for 200 years. A porta-voz do governo americano respondeu que Trump sempre fará o que for melhor para os Estados Unidos. O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo.
Ele é um presidente forte dos Estados Unidos e também é o líder do mundo livre, completou Caroline. The leader of the free world. O presidente Lula participou hoje da abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Goiânia. Em resposta ao tarifaço anunciado por Donald Trump, Lula disse que o Brasil pode taxar as empresas americanas de tecnologia. O tema do encontro, o Brasil se une pela soberania, dominou o discurso do presidente. O Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não é 200 dias, é 201 anos. O Brasil tem um déficit comercial de serviço e de comércio de 410 bilhões em 15 anos. É por isso que a gente não aceita a ideia do presidente mandar uma carta via o e-mail dele, dizendo que a partir do dia 1º, se não libertar o Bolsonaro, sabe, que vai taxar em 50%. Lula ainda disse que desde maio o governo tenta negociar um acordo com os Estados Unidos. Ele também defendeu taxar as Big Techs, grandes empresas americanas de tecnologia. A gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança. A programação do Congresso da UNE foi alterada depois do acidente com um ônibus que levava alunos da Universidade Federal do Pará para Goiânia. 5 pessoas morreram e 6 estudantes continuam internados. Antes do evento, o presidente Lula se encontrou com 4 sobreviventes. Os organizadores pediram 1 minuto de aplausos para as vítimas do acidente. E o governo Lula tem mais um desafio pela frente, viu? Porque a Câmara dos Deputados aprovou o uso de 30 bilhões de reais do orçamento para refinanciar dívidas de produtores rurais que foram afetados por eventos climáticos extremos. Na mesma sessão, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças no licenciamento ambiental. Assunto para Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Foi uma longa madrugada, viu, Mariana? Esses 30 bi vão sair da verba do pré-sal que financiava a área social. Já as mudanças no licenciamento ambiental causam um intenso debate em torno do afrouxamento das regras de proteção ao meio ambiente. O projeto, que tramita no Congresso há 21 anos, foi votado nesta madrugada. O texto, que cria novas regras para o licenciamento ambiental, foi aprovado por 267 votos a 116. Defensores da proposta afirmam que o texto vai simplificar a obtenção de licenças e destravar obras e projetos parados. Já ambientalistas alertam que a medida pode facilitar a degradação ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é a principal crítica da proposta. Parte do governo, no entanto, defende a aprovação e o tema deve ser alvo de disputa judicial. Isso vai prejudicar significativamente os interesses econômicos do Brasil, vai prejudicar acordos comerciais, inclusive uma ameaça ao acordo União Europeia-Mercosul. Isso é uma derrota do Brasil. Eu vejo que o que eles querem preservar é o poder do IBAMA, todo esse poderio do CONAMA, e não que nós sejamos contrários a isso, mas a gente precisa de prazos e regras mais claras, inclusive compartilhar tecnicamente dessa responsabilidade. O novo texto permite ao governo liberar projetos considerados estratégicos, mesmo com impacto ambiental. Dispensa licenciamento para obras de pequeno e médio impacto. Permite a renovação automática de licenças ambientais por meio de autodeclaração. Estados e municípios, e não mais o IBAMA, poderão autorizar desmatamentos nas áreas de Mata Atlântica. Atividades de mineração não precisam seguir as normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente e retira de órgãos como FUNAI, IFAM e ICMBio a competência para definir quais atividades precisam de licenciamento ambiental. Antes de virar lei, o texto vai à sanção do presidente Lula. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto que autoriza o uso de até 30 bilhões de reais do Fundo Social, abastecido com recursos do pré-sal, para refinanciar dívidas de produtores rurais, que foram afetados por eventos climáticos extremos.
Olha, eu apurei que há uma possibilidade grande do presidente Lula vetar este projeto do licenciamento ambiental. O Senado criou a comissão temporária para ir aos Estados Unidos tentar negociar com o Congresso americano as tarifas anunciadas por Donald Trump. E hoje foi o terceiro dia consecutivo de reuniões do comitê comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Representantes de empresas de softwares e associações industriais se reuniram com o comitê interministerial criado pelo presidente Lula para discutir o tarifaço de 50% a produtos brasileiros. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena o grupo, também se reuniu com Jorge Viana, presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Aqui no Congresso Nacional foi criada uma comissão temporária com senadores da base e da oposição para conduzir uma missão oficial aos Estados Unidos. A viagem vai acontecer na última semana de julho e o objetivo é promover o diálogo direto com parlamentares americanos e buscar apoio para resolver a crise e reduzir o impacto das tarifas. Primeiro, diminuir a tensão, a temperatura. Dar uma demonstração dos dois parlamentos que existe caminho sim para o entendimento, para o diálogo, para a diplomacia. Vamos partir para outro ponto, tentar suspender o início da aplicação dessa tarifa. E o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou hoje toda a imprensa para anunciar que se coloca à disposição para negociar o tarifaço com Donald Trump. Bolsonaro defendeu em Brasília o diálogo com os Estados Unidos para reverter a tarifa de 50% aos produtos brasileiros. E afirmou que a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro poderia entrar no acordo. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. Bolsonaro também criticou o relatório da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe, que pede a condenação do ex-presidente. As penas podem chegar a 43 anos de prisão. O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro. O senhor Paulo Gonet me bota. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. O presidente Lula assinou a liberação de mais de 3 bilhões de reais para a restituição do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 24 de julho. Quem não aderiu tem até segunda-feira para aceitar o acordo. A adesão é gratuita e pode ser feita em qualquer agência dos Correios ou por meio do aplicativo Meu INSS. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu te espero logo mais no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Até mais, Cris. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar o INSS. Em apenas 6 meses, o grupo desviou mais de R$1,5 milhão de reais. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Búzios, Cabo Frio e Casimiro de Abreu, São Gonçalo e na capital do estado. Foram recolhidos documentos, dinheiro e até armas na casa dos suspeitos. Não houve prisões. De acordo com as investigações, o esquema envolvia gerentes de banco e servidores do INSS. Eles fraudavam documentos e tinham acesso a benefícios, principalmente de pessoas de baixa renda. Em 6 meses, a quadrilha desviou R$1,6 milhão dos cofres públicos. A fraude era direcionada ao benefício de prestação continuada, o BPC, o valor de um salário mínimo por mês destinado a pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos. Pode-se inferir que aqueles que realmente precisem, em situação de vulnerabilidade, tiveram seus recursos comprometidos, além de sobrecarregar o sistema e prejudicar aqueles que realmente precisam. E de volta com o futebol, porque daqui a pouco tem jogo ao vivo aqui na tela da Record, R7 Play Plus. Vamos ao Maracanã falar com a Paloma Totti, ela está ao vivo com todas as informações de Fluminense e Cruzeiro. Paloma.
Oi, Mariana. Olha, são dois times que estão numa grande fase. O Fluminense fez uma ótima campanha no Mundial de Clubes, terminou na 4ª posição no Mundial. E o Cruzeiro hoje pode sair daqui do Maracanã com a liderança do campeonato. Vamos começar a girar as informações desse jogaço de daqui a pouco ao vivo na tela da Record. Olha, eu não sei por que esse time de transmissão hoje tá bonito, vocês vão entender por quê. A gente começa com as informações do time da casa. Boa noite, Karen Meneguin. Boa noite, Paloma. De fato, o Fluminense virou a grande sensação do futebol brasileiro depois da excelente campanha que fez no Super Mundial de Clubes. De fato, o time de Renato Gaúcho está na 7ª posição com 20 pontos no Campeonato Brasileiro, mas tem 2 jogos a menos que a maior parte dos times do Brasileirão. Agora, em primeira mão, você confere a escalação oficial de Renato Gaúcho e seus 11 titulares. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Martinelli, Hércules, Nonato, Soteldo, Arias, Cano e, claro, Renato Gaúcho. Hoje ainda a gente acompanha a despedida de John Arias. Paloma. Obrigada, Karen. Do outro lado, como eu disse, o Cruzeiro pode assumir a liderança do campeonato. Quem está na cola do Cruzeiro é a Duda Gonçalves. Boa noite, Duda. Boa noite, Paloma. O Cruzeiro será líder isolado do Campeonato Brasileiro em caso de vitória ou até mesmo de um empate. O técnico Léo Jardim não conta com Kaique, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Cauã Prates é quem assume a vaga na lateral esquerda. O Cruzeiro vai a campo com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Vidalba e o Cauã, então, completa esta defesa. O meio-campo com Lucas Romero, o capitão Lucas Silva, Christian e também Matheus Pereira. No ataque, tem Wanderson e Caio Jorge, o artilheiro do Brasileirão com 11 gols marcados. Na última partida do Cruzeiro contra o Grêmio, o Caio Jorge marcou 3 gols. Paloma. Valeu, Duda. Hoje as meninas estão na área e os meninos estão no aquecimento. Tudo pronto por aqui. Daqui a pouco a bola rola para Fluminense e Cruzeiro. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Record, no R7 e no Play Plus com o comando de Kleber Machado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mariana, Eduardo. Vai ser demais, Paloma. Obrigado. A gente volta amanhã, então, com outras informações para você. Mas à 00:30 tem mais JR. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record, lembrando, está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com o futebol na Record, Fluminense e Cruzeiro. E logo depois, um pouco mais tarde, às 21h30, tem as emoções de Paulo, o Apóstolo. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.